O desânimo pode abalar a fé mais heróica e enfraquecer a mais firme vontade. Mas Deus compreende e ainda se compadece e ama. A esperança para quem luta contra a depressão. A Bíblia fala sobre as emoções humanas e, embora não use a palavra depressão, traz versos que descrevem a tristeza, tristeza profunda ou mortal, tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Salmos 18:4. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Salmos 119:28. Ou, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. O meu coração desfalece em mim. Jeremias 8:18. O coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. Provérbios 17:22. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Salmos 31, verso 9. Então, Jesus foi com seus discípulos para o lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26:36-39. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Isaías 53,3. Algumas versões dizem homem de dores que sabe o que é sofrer. Na Bíblia não há um texto sequer que afirme que a depressão é pecado ou falta de fé. Sendo assim, quem faz alguma afirmação nesse sentido não possui base bíblica. Podemos encontrar o relato de algumas pessoas que atravessaram momentos em que desejaram a morte. Talvez um ponto em comum entre elas seja uma tensão, ressentimento, mágoa ou estresse envolvido, expectativas frustradas. Isso tudo sempre relacionado com outras pessoas. Elias pode ser considerado o exemplo clássico de alguém que passou pela caverna da depressão. Você pode ler essa história em 1 Reis 19. O texto descreve Elias num momento depressivo, fugindo com medo de uma mulher e desejando a morte. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. 1 Reis 19, 3-5. No capítulo anterior, ele enfrentou 450 profetas de Baal e agora teme uma única mulher. Um contraste entre coragem e medo. O contraditório é que ele fugiu por ter sido ameaçado de morte, mas nessa fuga passa a ver a morte como solução para o seu medo. Vejamos a dinâmica da depressão versus restauração. Fugir para o deserto, sentar, orar pedindo a morte, deitar, dormir, ou fazer mudanças, conversar com ele, ir à presença de Deus, descansar, caminhar e comer. Com Elias foi assim. Ele deixou o servo, entrou no deserto a caminho de um dia, sentou embaixo de uma árvore e orou pedindo a morte. Depois deitou e dormiu. O anjo do Senhor veio, o tocou e lhe disse: Levante-se e coma. Havia pão assado sobre brasas e água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu, bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe 2, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. 1 Reis 19, 7-9. A palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Elias desabafa sua tristeza e o Senhor diz: Saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Vem um vento fortíssimo, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento vem um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias?
Em outras palavras, quem lhe deu essa missão aqui? E que propósito ou sentido você tem aqui nessa fuga, querendo morrer? Perceba a sensibilidade divina ao se revelar de uma maneira a acalmar o profeta, a cuidado e amor ao atender às necessidades básicas dele, uma brisa suave e uma pergunta. Não há cobranças nem repreensão. Fica a dica ao lidar com alguém em situação semelhante. Em resposta, Elias repete o que já havia dito, e o Senhor diz: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Ou seja, é importante rever algumas realidades e mudar o foco. Quem sabe seja necessário alguma mudança. Uma nova direção é apontada, e na sequência é-lhe dada uma nova missão, garantindo proteção contra tudo o que ele temia. A pergunta de Deus relembra Elias das vitórias que ele tinha conquistado no passado pelo poder divino, incluindo o cuidado e o amor de Deus por ele. Quando enviado a Sarepta para se refugiar na casa da viúva, quando alimentado pelos corvos e quando enfrentou e venceu os 400 profetas de Baal no Monte Carmelo, hoje talvez o Deus eterno tenha a mesma pergunta para cada pessoa que atravessa uma fase depressiva. O que você está fazendo com a sua vida? Ou, quem lhe deu essa missão? A história de Elias me diz que, nos momentos de tristeza e depressão, é preciso ressignificar a vida e os relacionamentos. É importante saber e lembrar que há alguém por perto, cuidando. Alguém que valoriza e ama incondicionalmente. É válido lembrar também que a fase depressiva não define uma pessoa. Ser é diferente de estar, e depressão é um estado. A leitura da Bíblia é uma forma importante de relembrar o propósito para a existência de cada pessoa nesse mundo. Deus tem uma missão e um propósito para a sua vida. Cuide-se e refugie-se na presença do Senhor. Ele irá se revelar a você e tornar conhecida a vontade dele. A paz que Jesus oferece pode ser uma realidade em sua vida. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. João 14, verso 27. Nenhum ser humano está livre do desânimo, mas o seu não nos faltará nesses momentos. O desânimo pode abalar a fé mais heróica e enfraquecer a mais firme vontade. Nada está aparentemente mais ao desamparo, mas na realidade mais invencível do que a alma que sente a sua nulidade e confia inteiramente em Deus. Quando os homens saem para o seu afazer diário, assim como quando se acham entregues à oração, quando repousam à noite e quando se erguem de manhã, quando o rico se banqueteia em seu palácio, ou quando o pobre reúne seus filhos em torno da mesa escassa, sobre cada um o Pai Celeste vigia com ternura. Nenhuma lágrima é vertida sem que Deus a note, não há sorriso que ele não perceba. 4. Duas das promessas mais lindas para quem atravessa o vale da depressão foi escrita por Zacarias. Uma delas inclui um convite do Senhor: venham para um lugar seguro, vocês que são prisioneiros. Aqui há esperança. Eu prometo duas alegrias para cada tristeza que vocês passaram. Zacarias 9, verso 12. Eles atravessarão em segurança o mar da angústia, porque eu segurarei as ondas. Zacarias 10, verso 11. Se inscreva no canal para acompanhar os novos vídeos. Vamos compartilhar a palavra de Deus no YouTube. Que Deus lhe abençoe.